general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, se pronunciou pelas redes sociais sobre as manifestações que permanecem há mais de 2 semanas e que se intensificaram hoje em cidades por todo o Brasil. O general ironizou o triste papel a que se presta a velha imprensa ao tentar esconder as manifestações e alertou que isso pode se tornar um fator adicional de insatisfação. Ele lembrou: a mídia totalmente controlada nos países da Cortina de Ferro não impediu a queda do Muro de Berlim. Vilas Boas acrescentou: a história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. O general lembrou ainda as notas emitidas pelos comandantes das Forças Armadas que aguardam resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Ouça a nota divulgada pelo general Vilas Boas. As 2 semanas que se encerram foram marcadas por eventos significativos. A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis, pedindo socorro às Forças Armadas. Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra a democracia, a independência dos poderes, ameaças à liberdade e as dúvidas sobre o processo eleitoral. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação. A mídia totalmente controlada nos países da Cortina de Ferro não impediu a queda do Muro de Berlim. A história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas. Concomitantemente, as Forças Armadas emitiram 2 notas. A primeira, assinada pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, trouxe anexo um relatório com 65 páginas, detalhando passo a passo a auditoria empreendida pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa. Simplificando, a essência da questão se prende a que o ato de votar deve ser privado, enquanto a apuração deve ser pública e auditável. Em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota de apenas 1 folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Por fim, não pode deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do ministro, condições com as quais asseguram a disciplina e a coesão de seus subordinados. Externamente, reforçam a confiabilidade que a população, não por acaso, elege como as de nível mais alto do país. General Vilas Boas, 2022. Pouco antes do segundo turno das eleições, o general se manifestou, descrevendo o que espera de um governo Lula. Ouça a nota. O que podemos esperar de um governo da oposição? Desmontagem das estruturas produtivas que tão arduamente foram recuperadas, criando uma base capaz de sustentar-se sem depender de governos. A volta do aumento do desemprego, compensado por programas sociais demagógicos. A submissão ao globalismo, com a consequente perda da identidade nacional. A destruição do civismo. A ridicularização do patriotismo e dos símbolos nacionais. A contaminação ideológica do ensino, impondo a aceitação de verdadeiras às crianças, o retorno do estelionato profissional que os jovens dar-se-ão conta ao enfrentar o mercado de trabalho, a perda do valor da palavra e da vida, a substituição da verdade pelas narrativas, a perda de pruridos pelo uso da mentira, a disfunção das instituições, o desrespeito à Constituição, a relativização da soberania da Amazônia, a natureza acima das pessoas, dos índios como ferramentas de ONGs e organismos internacionais, a política externa orientada por simpatias ideológicas, apoio a ditaduras,
o desaparecimento do culto à honra, à pátria e à liberdade, a desesperança das pessoas que vestem o verde e amarelo. General Vilas Boas, 2022. A ditadura da toga segue firme e se fortalecendo cada vez mais. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Eminente presidente veneziano, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da Rádio Senado. Presidente, ontem eu estive aqui nessa tribuna para pedir a Vossa Excelência que agilizasse a votação do meu PDL 371, que susta os efeitos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que vem implantando disseminada censura em vários aspectos pelo Rio Grande do Sul. Eu quero voltar ao tema, presidente veneziano, porque recebi um sem número de manifestações de pessoas atemorizadas com o que está acontecendo, medrosas. E o tempo vai passando. E Vossa Excelência disse ontem que aguardaria o retorno do presidente Pacheco. O presidente Pacheco é que iria ou irá decidir. No entanto, ainda não retornou e não sabemos quando retorna. E ao que me consta, amanhã não haverá sessão. E na semana que vem tem um feriado. E depois vem o esforço concentrado. E depois estamos nos últimos dias, praticamente nos últimos dias da legislatura. Então nós temos tido várias provações de que esses adiamentos acabam não permitindo que as coisas aconteçam. Foi assim com os pedidos de impeachment. Quando houve aquele procedimento completamente irregular, sem fundamento legal, de entregar para o advogado do Senado, por mais respeitável que seja, e de fato é, que decidisse pelo colegiado todo que não tinha procedência a centena de pedidos de impeachment de ministro do Supremo. E agora estamos diante de um PDL que quer combater esta odiosa censura
que, para a perplexidade dos brasileiros, atinge várias áreas e que tive a oportunidade de descrever aqui ontem. Então, eu sou obrigado a pedir a Vossa Excelência, que é um senador experiente, prudente, como eu disse aqui ontem, que tem muito equilíbrio, muita serenidade, que Vossa Excelência converse, peça ao presidente Pacheco que possa trazer a plenário, ainda mais agora que nós temos um requerimento de urgência de autoria do senador Carlos Portinho, com todas as subscrições regimentais. Então, talvez seja no momento, presidente veneziano, a maior urgência que tem esta casa, enfrentar a censura. Eu, para avivar a memória de todos, e principalmente daqueles que não são versados na legislação, trouxe algumas anotações sobre os dispositivos constitucionais que vêm sendo afrontados. A partir do artigo 220 da Constituição, que garante a liberdade de manifestação e veda toda e qualquer forma de censura prévia. Vou ler, presidente, com sua permissão, o artigo 220 da Constituição, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. Parágrafo 1º, artigo 220. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º dos direitos e garantias constitucionais, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós estamos sofrendo aqui censura de natureza política. Censura prévia, senhor presidente, é uma vedação constitucional. E o que está acontecendo no Brasil atual é o contrário que propôs a Reles, resolução número 23.714, no último dia 20 de outubro, do Tribunal Superior Eleitoral, afrontando os direitos assegurados pela Constituição Federal. Recorde-se que em 2015, Vossa Excelência não estava aqui, eu estava chegando, quando se discutia aqui a procedência ou não da publicação de biografias não autorizadas, na oportunidade, a já então ministra Carmen Lúcia proferiu uma declaração memorável, usando um conhecido ditado popular: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Agora, ela própria, Carmen Lúcia, decide em sentido contrário, quando no mês passado o TSE referendava a resolução proposta. Ela dizia: apesar de não concordar com a censura, vou fazer uma concessão excepcionalíssima, acolhendo a resolução da censura. Ora, digo eu, deveria ter dito que não era uma concessão excepcionalíssima, mas uma concessão inconstitucionalíssima. Agora temos o PDL de minha autoria e que é trazido a Vossa Excelência com o pedido de urgência encaminhado pelo senador Carlos Portinho, que está presente aqui no plenário, com as subscrições regimentais. E não se alegue, acho importante dizer isso, presidente veneziano, não se alegue que não caiba ao Legislativo o ataque à resolução do TCE. Basta observar o que diz o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que preceitua: é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, presidente veneziano, não tem mais sentido se prolongar esse absurdo que atormenta o Brasil, que assusta milhões de pessoas.
Essa censura tem que cair, e o PDL tem esse sentido.